Olá, bom dia! O primeiro Vida e Saúde do ano está começando em Alto Astral. Bom dia, Rúbia! Bom dia, Fernanda, em clima de verão e de saúde. Para começar, hoje a gente fala sobre a drenagem linfática. Veja como ela pode ajudar quem sofre com inchaços pelo corpo, principalmente após as festas de fim de ano. E é justamente nesta época que as crianças abusam daqueles alimentos gordurosos, frituras e guloseimas. Veja no programa deste sábado como manter a qualidade na alimentação de seus filhos. E para isso a gente ensina duas receitas que vão deixar os pequenos com água na boca. Picolé de banana e bolinho formigueiro, tudo muito saudável. E se você sente aquelas dores espalhadas pelo corpo e mesmo depois de tomar o analgésico elas não passam, você pode estar com fibromialgia. Mas dá para ter uma vida com qualidade com os novos tratamentos no mercado. O Vida e Saúde de Verão hoje está em Jurerê Internacional e se eu fosse você, não saía daí. Os tratamentos para celulite e retenção de líquido estão em alta. Um dos mais procurados, principalmente nesta época após as festas de fim de ano. A drenagem linfática. Veja agora como ela pode ajudar quem sofre com inchaços pelo corpo. Roseli, existe alguma forma de se reduzir inchaço pós-festas de final de ano de forma rápida? Sim. Nós temos a drenagem linfática, que é uma ferramenta muito boa, que ajuda rapidamente. Em uma sessão você consegue reduzir bastante o inchaço e te dá um efeito imediato, né? Você consegue visualizar imediatamente após uma sessão que você reduziu o excesso de líquido acumulado. Aí tem a deficiência circulatória, que também depende do tipo de trabalho que a pessoa faz, se é sentada, em pé. Então, se você tem uma dificuldade circulatória, a drenagem caminha junto com a circulação sanguínea. Então, você tem a tendência nas partes inferiores, pernas, pés, a tendência de um maior inchaço. Agora também a parte de alimentação, muito sal, líquidos, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Nesta época do ano abusa-se um pouco, né? Então você tende a ter um inchaço que normalmente aqui no nosso trabalho você reduz até 1 quilo de líquido em um dia, incluindo banhos, aparelhos e drenagem manual. Aqui nós temos um quadro dos quadrantes de drenagem e as importâncias dos gânglios, né? Os gânglios linfáticos mais importantes que estão aqui visíveis, né? Nós temos uma grande quantidade de 600 a 700 gânglios no corpo. Os mais importantes que nós tocamos são esses da virilha, da axila, e o términus, o grande desembocador que fica no pescoço. Então, esses gânglios são importantes de ser drenados e trabalhados. O resto de todo o sistema linfático, ele trabalha numa sequência junto com a circulação sanguínea. Então, se a sua circulação de retorno estiver bem, o sistema linfático trabalha bem. Se não, o seu sistema linfático vai lhe dar inchaço, vai lhe dar os grandes edemas, que aí nós manualmente aumentamos até em 10 a 15 vezes mais a vazão da linfa. Os toques feitos pela massoterapeuta ou fisioterapeuta, eles são diferentes na drenagem linfática do que naquela massagem que você quer um resultado estético, né? Deixar o corpo modelado. Sim, é bem diferente, né? Quando você está fazendo uma massagem, você vai usar um creme que desliza, os movimentos é deslizamento, a mão é mais dura, os dedos mais ágeis, né? A drenagem eu diria assim que é um pulso leve e dedos parados, mortos, né? Porque você vai seguir o caminho da linfa que está logo abaixo da pele. Então, se você fizer uma massagem rápida, estimulante, você aumenta a quantidade de sangue no lugar. Então, você aumenta o líquido. Então, se você fizer uma drenagem na sequência, uma massagem, você vai desfazer o trabalho que você fez.
E, consequentemente, retirando esse líquido do organismo, então, a celulite vai embora junto? Ajuda! Retirando esse líquido do organismo, então, a celulite vai embora junto? Ajuda a melhorar muito, porque o que acontece? A quantidade de líquido que nós ficamos compactados no tecido aumenta a visão da celulite, então ela aumenta a visão, a parte visual da celulite, porque você aumenta os líquidos, então fica mais gordinho, vamos dizer assim. Quando você drena, você elimina aquele líquido nos tecidos, então a celulite fica menos visível, então ela ajuda porque também vai embora as toxinas. Claro que aí, se é um tratamento de celulite, você tem que fazer outros acompanhamentos, como ultrassom e algumas coisas mais, mas a drenagem sempre é uma ferramenta fantástica que te dá um resultado visível e real. É uma bota que ela faz um trabalho de pressão e bombeamento em toda a circulação de retorno. Então ela ajuda. Se você fizer uma bota de presso e fazendo esse trabalho de bombeamento e depois, na sequência, fazer uma drenagem, o efeito é maravilhoso. Então ela vai desde o pé, toda a perna, é sincronizado, então ela faz um trabalho muito interessante para quem está com grandes edemas ou está com fragilidade circulatória. E também no processo de celulite. O ideal, pelo menos umas 3 vezes por semana, para que você tenha uma ação de eliminação e não retorno de edemas. Porque o edema, conforme você vai ingerindo líquidos, você tem uma tendência a voltar aquele edema no lugar, que você tem fragilidade circulatória ou linfática. Ela te dá um efeito natural, porque a utilização das mãos, uma drenagem bem feita, ela ajuda muito a eliminação, inclusive prova-se aí o pós-cirúrgico, né? Imediatamente quando você começa a fazer drenagem, desde que o médico libere, começa a diminuir os edemas, os grandes edemas que é causado pela cirurgia plástica ou cirurgia geral. Se você tem dores musculares espalhadas pelo corpo inteiro e mesmo depois de um analgésico elas não passam de jeito nenhum, você pode estar sofrendo com fibromialgia. Entenda agora como ela age e quais os novos tratamentos que ajudam a amenizar os sintomas. Fibromialgia não é verdadeiramente uma doença, fibromialgia é uma síndrome. E essa síndrome tem como características principais 3 grandes sintomas, que é uma dor não localizada, ou seja, uma dor generalizada, que se acompanha de distúrbio do sono, seja esse distúrbio insônia ou um sono não restaurador, acordar pela manhã cansado. E o outro sintoma clássico dessa tríade na fibromialgia é fadiga crônica, cansaço crônico. Alguns pacientes têm outras patologias que simulam fibromialgia. Então, por exemplo, pacientes que têm hipotiroidismo, falta de produção de hormônio da tireoide, eles podem ter fadiga. Pacientes que têm, eventualmente, outras situações de doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, várias outras condições, podem determinar fadiga, podem, eventualmente, interferir na qualidade do sono e podem determinar dor. Situações, por exemplo, como artrite reumatoide, doença na articulação, também pode gerar dor e fadiga. O que chama mais atenção da fibro é que geralmente a dor não costuma ter uma localização precisa. Então é aquilo que o paciente, fora a articulação, a junta, ele tem dor em outros locais do corpo. E um dado muito comum em fibromialgia é o comprometimento da coluna. Eles têm muita queixa na região cervical, de pescoço, muita queixa na região lombar. Fibromialgia não tem uma idade de início que seja precisa. Habitualmente, geralmente isso começa em idade mais adulta jovem, 15, 40 anos, mas pacientes idosos ou mesmo crianças podem receber um diagnóstico de fibromialgia. Então, geralmente a fibromialgia ela é mais prevalente na mulher, 2 a 4% das mulheres têm fibromialgia nas estatísticas mundiais. Isso é menos prevalente nos homens, com cerca de 1% dos homens acometidos.
paciente hoje não gosta muito de receber esse estigma, ter fibromialgia, porque alguns pacientes ou mesmo alguns colegas médicos relacionam isso com somatização ou com uma situação de uma queixa não justificada pela ausência de achados laboratoriais. Mas não é verdade, ou seja, fibromialgia determina sim sintomas orgânicos reais, né? E a ideia é que esses pacientes, geralmente, eles têm uma síndrome dolorosa de amplificação central. Eles respondem ao estímulo doloroso de uma forma mais intensa. Medidas de dor utilizadas para outras condições, geralmente a resposta em fibromialgia ela não é boa. Então, por exemplo, como o estímulo, o que causa fibromialgia não é inflamação, não é trauma que lesa essa situação do ponto de vista anatômico, uso de anti-inflamatórios, uso de derivados opioides, né, derivados de morfina, anti-inflamatórios, corticoide, geralmente a resposta não é boa. Então, hoje existe um entendimento muito maior disso que se chama de uma resposta sensitiva à dor anormal, em que esses pacientes têm mediadores de dor alterados, serotonina, noradrenalina. Se você não corrige esse distúrbio, o paciente não melhora. Então existem drogas novas, né? Essa doença, hoje tem 3 drogas aprovadas nos Estados Unidos por FDA com eficácia comprovada. 2 delas estão disponíveis no Brasil, mas o arsenal de opções de tratamento em fibromialgia ele aumentou. Os pacientes devem procurar recurso médico, porque essa doença realmente tem tratamento. Uma das coisas importantes e que a gente enfatiza isso com o paciente é a atividade física. O paciente tem que fazer atividade física. Isso libera endorfina, aumenta níveis de serotonina, dá uma sensação de bem-estar. E está provado que pacientes que fazem atividade física de bem-estar e está provado que pacientes que fazem atividade física têm melhora dos sintomas de fibromialgia. É real que mesmo um paciente com idade mais avançada, em que tenha dor crônica, em que tenha esse diagnóstico de fibromialgia, que ele possa sim fazer atividade física independente da faixa etária. As atividades aeróbicas como caminhar, natação, bicicleta, elas são melhores para a fibromialgia. Mas a ideia é que exercícios de uma forma geral, como alongamento, né, ginásticas de uma forma geral, sempre beneficiam os pacientes que têm fibromialgia. Existem algumas coisas como terapia comportamental cognitiva, mas a melhor resposta tem sido em tentar colocar esses pacientes numa situação de uma melhora do sono, tentar corrigir esses mediadores farmacológicos que interferem no processamento da dor com essas novas drogas, né? E, teoricamente, atividade física. Criançada em férias, os alimentos favoritos dos pequenos são justamente aquelas guloseimas e frituras. Veja hoje como você pode manter a qualidade na alimentação de seus filhos, já que logo logo tudo volta ao normal e pode ficar mais difícil fazê-los voltar àquela rotina saudável na alimentação. Confira! Já é difícil manter uma alimentação saudável para as crianças durante todo o ano e nas férias mais difícil ainda. Qual seria a saída para os pais? A saída é sempre procurar alimentos mais naturais possíveis e se for para comprar, para ter aquele lanchinho pronto, sempre se preocupar com o que está levando para casa, quantos ingredientes tem naquele alimento que está levando. Aprender a ler rótulo eu acho que faz toda a diferença. Você disse que alguns ingredientes no rótulo que fazem a diferença. O que o pai tem que aprender a analisar? É sempre importante, por exemplo, vamos pegar aqui um alimento, esquecer essa tabelinha de valor calórico, que é o que o pessoal mais costuma utilizar. Olhar os ingredientes, prestar atenção nos ingredientes, lembrar que sempre tem que ter farinha integral, evitar conservantes, aromatizantes. Tem muitos conservantes que hoje já são comprovadamente prejudiciais, principalmente para as crianças. Então, amarelo crepúsculo, tartrazina, o vermelho, são causadores de alergias, de déficit de atenção, de hiperatividade. Então, evitar, começar a olhar e criar intimidade com os rótulos dos alimentos. Evitar olhar a frente da embalagem e aqueles dizeres que mais chamam a atenção. O que é mais importante nos alimentos é o que está no rótulo. É o que está ali escrito naquelas letrinhas bem miudinhas.
Falar em chamar atenção, Ana, o que mais chama a atenção das crianças acaba sendo salgadinho, biscoito, recheado. Como fazer para substituir esses alimentos por alimentos saudáveis? Hoje a gente encontra no mercado várias opções que são mais saudáveis. Então a gente tem salgadinhos que são com arroz integral, o próprio arrozinho integral, com açúcar mascavo, com poucos conservantes, as frutinhas em embalagens que são mais atrativas e que acabam atraindo mais as crianças. A mesma coisa com sucos. Evitar sucos com muito corante. A gente sabe que levar a criança no supermercado, nem pensar. O ideal é que você faça as compras e mostre para as crianças as opções mais saudáveis. Sempre procurar a indicação. Nos sucos, sempre os que só tenham fruta e no máximo água para diluir, dependendo do suco. Mas evitar os que tenham muito aromatizante e corante artificial. Os aditivos químicos é que são prejudiciais. Começando a falar então pelos líquidos, pelos sucos, o que você diria que são boas opções na hora de escolher? Pode ser polpa congelada, tá? Se for para fazer em casa, ou os sucos mais naturais, aqueles que estragam mais rápido, ou então os que são pasteurizados, mas que não tem conservantes, os que são só a frutinha. Esse, por exemplo, é um suquinho de maçã. Esse suco fica bem interessante até para fazer com gelatina. Pegar gelatina incolor e diluir com o suco é uma opção de gelatina saudável e que não vai ter nenhum tipo de química. Mesma coisa as barrinhas. Nas barrinhas a gente pode priorizar também as que têm mais frutas. Esqueçam as barrinhas de fibras, que quase nem fibras tem. Leiam os ingredientes. E começar com açúcar já não é um bom caminho. Você separou aqui ovo de codorna, também é saudável? Ovo de codorna ou ovo de galinha mesmo, de preferência, claro, caipira, é sempre uma ótima opção. E o ovinho pode levar para qualquer passeio sem problema nenhum. É só cozinhar e deixar com a casca, só tirar a casca na hora de consumir. Dura um dia inteiro, não tem problema nenhum. E é uma opção de proteína saudável, é um lanche prático e que as crianças costumam gostar, até pelo tamanho. Na verdade, assim, as verduras, os tomatinhos cereja, cenourinha baby, são alimentos que você pode começar a introduzir na alimentação do seu filho e que são interessantes porque são mais saudáveis, são naturais, não tem nada de conservante. E muitas mães até reclamam, meu filho não gosta de comer verdura, não gosta de comer fruta. Isso influenciado muito pelo paladar. Quando as crianças estão acostumando com aquela alimentação, estão começando a aprender, os pais têm que dar o exemplo. E o paladar, ele influencia muito, e das crianças é diferente dos adultos. É importante sempre ficar atento a isso, porque muitas vezes a dificuldade, a ausência de paladar, e isso é muito comum em crianças que comem muitos doces, muitos alimentos cheios de açúcar, elas têm dificuldade de sentir o gosto real dos alimentos. A falta de zinco, de vitamina A, de ferro, acabam influenciando essa diferenciação do paladar. Por isso que é importante sempre procurar um médico, uma nutricionista, para verificar se o teu filho está com alguma deficiência de nutrientes, se não precisa para poder se alimentar dessas comidinhas mais saudáveis. Agora, como convencer as crianças de fazer essas substituições mais saudáveis? O ideal seria não trazer elas no supermercado na hora das compras? Evitar trazer as crianças, porque a gente sabe que as embalagens mais bonitinhas, que tem mais bichinhos, são as que atraem as crianças. E eu acho que dá o exemplo. Quando a gente dá exemplo em casa, a gente traz esses hábitos para a nossa vida, as crianças costumam perceber isso e criar. Se a gente já evitar em casa, porque não é que tem que proibir as crianças de comerem, elas vão ter essas ofertas no colégio, em festinhas e tudo mais. Então, se durante a maior parte do tempo, principalmente em casa, elas incorporarem hábitos saudáveis, fica muito mais fácil. Bom, já que a gente está falando de alimentação saudável para as crianças, além dos lanchinhos que a gente pode comprar no supermercado, eu separei 2 receitinhas bem práticas e fáceis que são bem legais para fazer agora nas férias para as crianças. Vamos começar com o bolo formigueiro, que é um bolo formigueiro saudável. Ele leva 2 xícaras de fubá, 1 xícara leva 2 xícaras de fubá, 1 xícara de açúcar demerara orgânico, 2 colheres de sopa de chia, 3 ovos, meia xícara de leite de coco e 1 colher de sopa de fermento. A gente pode começar colocando os ovos, que é para ficar mais fácil de bater, mas é prática porque é só colocar todos os ingredientes. Primeiro colocar sempre os líquidos. A chia, ela está bem procurada ultimamente, principalmente para emagrecimento, porque ela ajuda a diminuir o apetite.
mas ela pode ser utilizada por crianças ou por qualquer pessoa de qualquer idade. Ela é riquíssima em nutriente, ela tem 6 vezes mais ômega 3 do que o salmão, ela tem 3 vezes mais ferro do que o espinafre, é interessantíssimo em termos de cálcio, tem mais cálcio do que o leite. Isso, claro, sempre considerando 100 gramas do alimento, mas ela pode ser utilizada sim, e além de ser uma fonte de fibras excelente que as crianças podem utilizar e que não vão nem notar que estão consumindo. Misturamos todos os ingredientes, então agora a gente vai bater bem rapidinho, só até misturar os ingredientes. Só para lembrar que o fermento é sempre bom colocar no final, depois que baterem todos os ingredientes, você coloca o fermento para bater no finalzinho. Bom, depois que todos os ingredientes estiverem misturados e batidos, a textura é de uma massinha de bolo mesmo, nós vamos levar nas forminhas. Aqui, ao invés de untar a forminha, eu preferi usar as forminhas de silicone com as forminhas de papel dentro, porque assim a gente não precisa untar e eles já ficam prontos para consumir. É importante que sempre a massa fique até um pouquinho acima da metade da forminha, porque claro, ele vai crescer assim, a gente evita que vaze. Levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 20 a 25 minutos, vai depender um pouquinho do forno. Outra receita super prática e que as crianças também adoram é um picolé de banana com chocolate. Não tem como as crianças resistirem a essa receita. Para isso a gente vai precisar de uma banana. Claro, você pode variar dependendo de quantas crianças tiver em casa e dependendo do tamanho da banana. Se a banana for pequena, é só espetar uma banana inteira num palitinho de picolé ou um palitinho de churrasco mesmo. Se a banana for muito grande, pode cortar na metade e fazer dessa forma. Para isso, a gente usa limão, suco de um limão, só para não deixar que a banana fique preta, porque a gente sabe que a banana, quando vai na geladeira, quando ela fica gelada, ela acaba ficando um pouquinho escura. Então passa o limão, aí a gente vai enrolar a banana no alumínio e deixar por 1 hora no freezer. A gente faz dessa forma e deixa por 1 horinha no freezer. Depois que a banana saiu do freezer, a gente vai pegar essa banana, tirar do alumínio, derreter o chocolate. Para uma banana, 50 gramas de chocolate amargo é suficiente. E pode utilizar chocolate amargo, que é mais saudável e as crianças não vão notar, porque quando ele fica no freezer, ele acaba ficando mais docinho e as crianças nem percebem. Então, depois é só passar no chocolate derretido, picar umas castanhas e tá pronta a receita. É só levar mais um pouquinho, por mais 20 minutos no freezer, a receita tá pronta. Vida e Saúde deste sábado, gravado direto de Jurerê Internacional, no norte da ilha, vai ficando por aqui. Se você não conseguiu assistir todo o programa, pode acessar o site que está no seu vídeo. E no mesmo site você também encontra os contatos dos nossos entrevistados e as nossas receitas. E também você pode mandar a sua sugestão de pauta pra gente através do nosso e-mail. Hoje, sábado, tem mais dicas no Diário Catarinense, né, Fernanda? É verdade, é o caderno Vida e Saúde com muitas dicas para você. Sábado que vem, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado com você. Obrigada pela audiência. Até lá!